Eu tô chegando em um dos maiores hospitais de Belo Horizonte, o Hospital Felício Roxo. Ele fica no Barro Preto, um bairro ali bem pertinho do centro da cidade. Obrigado, amigo. Eu que te agradeço. Um bom dia aí. Pra você. Bom trabalho. E eu não tô passando mal. Tô aqui por outra razão. É que Maria Lima das Graças, a síndica que governou o edifício JK por 42 anos, saiu de cena. Só que antes, ela meteu um atestado. Segundo a família, doutora Graça deixou o cargo por motivos de saúde. Bom dia. Para visita de paciente internado, Qual é o nome do paciente? Maria Lima das Graças. A informação que foi passada para a imprensa é de que ela estaria internada aqui, em estado grave, desde o dia 20 de agosto de 2025. E essa minha visita rolou no fim de setembro de 2025. E nesse meio tempo, aconteceu de um tudo no JK. Alguns moradores juram que viram a doutora Graça de cadeira de roda, zanzando pelos corredores do JK, num estado de delírio. Mas tem gente que jura de pé junto que tudo não passou de uma grande farsa. É o caso do Marcão, por exemplo, que a gente conheceu no primeiro episódio. Ela começou a pagar de louca, de passar mal, de sair carregada, não sei o quê, fazer um teatraço. Aí eu digo, nossa, ela tá passando mal. Eu falei, vai, isso é teatro. E a história fica ainda mais novelesca. No meio dessa incerteza toda, se a síndica estava doente ou não, se estava internada ou não, um belo dia chegou a notícia bombástica. Maria das Graças morreu. Nesse dia, moradores do JK foram vistos chorando pelos corredores do prédio. Outros comemoravam como se fosse um gol em final de Copa do Mundo. Em um grupo de moradores no WhatsApp, rolou esse diálogo aqui. Meu Deus, é até um pecado um pensamento coletivo. Se for verdade que Deus toma conta da alma dela. O Deus do submundo, só se for aquela ali, nem o capeta vai querer. Vai ficar pra sempre no umbral. Se o que eu fiquei sabendo das coisas que ela fez for verdade, acho que nem Deus vai querer ela no céu. E, nesse mesmo grupo de Zap, chegaram a fazer uma figurinha com uma foto da cantora Aracy de Almeida em preto e branco. Em cima da foto da Aracy, vinham a data de nascimento e o suposto dia do falecimento da doutora Graça. E vinha também a frase: "Descanse em paz, doutora Aracy". Isso porque muitos moradores acham que as duas eram muito parecidas. E cá entre nós, elas guardam bastante semelhança. E você pode ver esse sticker no meu Instagram que a gente colocou lá. É @ChicoFelite, com 2 T's de tatu e I de índio no final. Só que o plot de novela não tinha terminado. Horas depois de anunciarem a morte da doutora Graça, veio outra notícia, que foi como um banho de água fria para uns e um alívio tremendo para outros. Doutora Graça estava viva. Foi outra pessoa chamada Maria Lima das Graças que tinha morrido. Uma homônima exata, na mesma cidade. E não era doutora Graça. E isso aconteceu bem no momento em que o estado de saúde da síndica tinha virado a fofoca maior do maior condomínio de Minas Gerais. Inacreditável. No final de 2025, a defesa da síndica me garantiu que ela estava viva, mas em estado grave de saúde. Acontece que muita gente não acredita. Acha que ela realmente morreu naquele dia em que foi anunciado. Que não foi uma homônima coisa nenhuma. Outras pessoas acreditam que ela arquitetou tudo isso e fugiu. Se mandou. Mudou de cidade ou até de país. E é por isso que eu vim em carne e osso até o Hospital Felício Roxo, numa manhã de setembro de 2025. Dias depois da assembleia de condomínio que não contou com a presença de Maria Lima das Graças pela primeira vez em 4 décadas. Maria? Perdão? Você repete o nome da paciente? Desculpa. Maria Lima. Maria Lima? Lima, L-I-M-A, das Graças. A causa da internação da doutora Graça nunca foi revelada para o público. O próprio hospital soltou uma nota, informando que, por decisão da família, eles não iam divulgar nenhuma informação sobre essa paciente. Então eu vou lá e peço para visitar a tal paciente, no número de um suposto quarto onde ela estaria internada,
segundo uma pessoa que é próxima da família e que me contou. E eu só quero saber uma coisa, se a doutora Graça realmente tá ali. Você sabe qual quarto a paciente tá? Se eu não me engano, ela tava no faz sentido? Ah, é uma criancinha? Não, uma senhora. E minha tentativa quase que dá errado, porque o número de quarto que me passaram fica numa ala de pediatria. Maria Lima? Não tem esse número de quarto aqui não. E geralmente quando tem, é pediatria. Só pelo nome não acha, né? Não, pelo nome não tem, mas não tá mostrando o nome. Só que, ajudado pelo destino, eu acabo conseguindo a informação que eu precisava. O que, na verdade, muita gente já desconfiava. Pelo nome Maria Lima das Graças não aparece, nesse número de quarto também não tem ninguém. Maria das Graças não está internada no Hospital Felício Roxo. Pelo menos não em setembro de 2025. E não foi só na Assembleia de Condomínio que a doutora Graça faltou por estar doente, ou supostamente doente. Dias depois de eu ir até o hospital, a ex-síndica do JK teria um outro compromisso importante. Um compromisso em que ela também não foi. Um encontro com a justiça. Uma audiência no Ministério Público que muita gente acredita ter sido o real motivo do desaparecimento da síndica. Eu sou Chico Felitti e esse é A Síndica. A história de como um prédio histórico de Belo Horizonte foi governado por 42 anos pela mesma mulher. E como seu mandato chegou ao fim depois de uma articulação de um grupo de moradores. Episódio 3. Não tem ninguém com esse nome. Eu saio do hospital e volto para o edifício JK. Depois de meses conversando com as pessoas que se opõem à síndica, que sumiu, é hora de encontrar uma das suas apoiadoras. Afinal, ninguém fica 42 anos no poder só sendo linha dura e cultivando inimizade. E a minha entrevistada me manda um áudio de zap se apresentando. Oi, boa tarde, Chico. Chico Felitti, piacere in parlare con te. Eu sou a Alessandra Deonero, né? Cabeleireira maquiadora, e eu tô indo pra casa da minha mãezinha e depois eu posso agendar um dia com você, tá bom? Aí eu quero só saber que pauta que é, tá? Eu já tive muito tempo no Super Pop com algumas pautas, nada do JK, foi em relação à transexualidade, homossexualidade. Mas como você conseguiu o telefone, muito obrigada, tá? Um abraço, muito obrigada. Vai ser um piacere parlare com te. Muito prazer falar com você. Pois eu quero saber qual a pauta da reportagem. Aí você me fala que aí eu te falo, tá bom? Obrigada. Eu respondo esse áudio explicando o motivo do meu contato. E o motivo é bem simples. A Alessandra representa um lado fundamental na história da doutora Graça. Porque Maria das Graças tinha aliados, tinha amigos, pessoas que eram leais a ela. Gente que votava nela porque concordava com a sua gestão do JK. E porque acreditava que ninguém mais seria capaz de gerir uma cidade vertical daquele tamanho e tão complicada. Então, ao mesmo tempo que a gente desvenda como a doutora Graça caiu, é preciso também entender como ela se manteve de pé por todo esse tempo. E para descobrir isso, agora a gente está num elevador apertado e barulhento, acompanhando a Alessandra rumo ao seu apartamento. Nossa, dá até um salto esse elevador, né? Dá um pulinho. Meu arcaico de Roma é assim. E quando a gente está dentro do elevador, que vai bem devagarinho rumo ao andar da Alessandra, eu olho para cima e vejo no teto do elevador uma pichação. É uma suástica cortada ao meio, com os dizeres embaixo: Síndica mafiosa. Com licença. Sale. Scusi. O apartamento da Alessandra é diferente de todos os que a gente visitou até agora, porque ele só tem 2 cômodos, um quarto, que também precisa fazer às vezes de cozinha, e um banheiro. E nesse quarto só tem espaço para uma cama de casal, um armário cheio de cacarecos e porta-retrato, uma TV e um micro-ondas. Só. É tudo muito apertadinho. A ideia original do arquiteto Oscar Niemeyer era que o JK abrigasse todas as classes sociais num mesmo lugar. E seguindo essa lógica, a kitnet que a gente está entrando agora seria a base da pirâmide social. Gente, olha, sua vista é completamente diferente. Sabe dessa janela feia? Horrorosa. Alessandra mora no prédio há 25 anos. Antes disso, ela morou na Itália, de onde voltou com esse sotaque que a gente percebe. E a Alessandra
ama doutora Graça com todo o seu core. Doutora Graça, maravilhosa, maravilhosa. Nunca tive problemas nenhum com a Graça, uma pessoa assim, maravilhosa, não posso dizer nada, entendeu? Nada, 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 porque eu acho assim, preconceito, não, ela nunca teve preconceito com a minha pessoa. Tanto que eu já passei mal quando eu estava aqui agora várias vezes de visitação e ela dá uma aguinha pra menina. Eu, obrigada, Graça, pra menina de 40, parei dos 40 anos, tá? E tanto que ela é tão maravilhosa que quem faz o cabelo dela é uma amiga minha também, trans, que é operada. Esse relato vai na contramão da maioria das histórias que a gente ouviu durante nossa investigação, de que a síndica teria tirado as travestis do prédio, junto com as prostitutas e com os usuários de drogas. E eu faço essa pergunta para Alessandra. Não foi o contrário que aconteceu? Bugia, em italiano, mentira. Eu não creio, porque eu acho em relação... Eu não sei, eu não posso dizer, porque eu acho que é em relação ao comportamento. Todos nós, independente de sexualidade, homo ou héteros, nós temos que ter comportamento. Do jeito que tem pessoas héteros, chulas, existe homo, chulos, trans, chulas. Alessandra é grata à doutora Graça por ter melhorado a imagem do JK na cidade. Hoje ela adora morar no prédio, só que no passado tinha uma opinião um pouquinho diferente. E tanto que eu falava assim, eu mai, traduziria nunca em italiano, iria abitare qua, abitare aqui. Não ia habitar aqui, porque era muito realmente mal falado, que eu acho que ela revolucionou aqui, sabe? Ela revolucionou. Eu acho assim, tudo maravilhoso. Então, muito bom. Você é uma apoiadora dela, você apoiava ela? Eu sou, apoio, super. Antes de encerrar o nosso papo, eu fico curioso sobre o que a Alessandra pensa a respeito do paradeiro da sua amiga. E ela aproveita essa deixa para expressar sua admiração pela síndica uma última vez. E muitos falam, aquela foi pro quinto inferno, morreu e tudo. Não morreu, porque se Graça tivesse morrido, meu bem, vai sair em Belo Horizonte todos os jornais, porque ela é a síndica, ela é o coronel. Como eu também sou coronel, meu bem, filha de militares, civis, militares federais. Fui quase soldado, entendeu? Então eu já sei desse regime. Então isso não me afligiu tanto, porque eu estudei colégio militar. Então assim, eu acho pulso. Eu seria do mesmo jeito também. Claro que eu vou tratar as pessoas de acordo com como me tratam. Eu me despeço da Alessandra e saio do JK. Vou andando pela rua, em direção a um escritório de advocacia que fica a poucos metros dali. É que eu tenho uma hora marcada com outro grande aliado de doutora Graça. Meu nome é Faisal Asraoui, sou mestre em Direito, sou diretor do Automóvel Clube e advogado da folclórica síndica do condomínio JK, doutora Graça. Maria das Graças e o condomínio JK são duas figuras que se misturam. Um parece fazer parte do outro. Não dá para saber onde termina a síndica e onde começa o prédio. E o Dr. Faisal é advogado dos dois. E é muito importante ouvir ele, porque a síndica não pode mais se pronunciar. Então, Dr. Faisal é quem fala em nome dela. Só que ele não é só porta-voz, ele é amigo. Dr. Faisal conhece a doutora Graça há muitas décadas. E o nosso interesse aqui é começar a entender qual era a visão que as pessoas mais próximas tinham da síndica. Eu não tenho motivo nenhum para fazer média com ela, até porque a doença dela não tem recuo. Então, assim, não vai nem ficar sabendo do que eu tô falando. Eu tô te falando de coração. O que eu aprendi com ela? Ela tem uma coraça muito grossa e muito dura. Se você passar por essa coraça, ela tem um coração que eu nunca vi igual. Eu já vi, ninguém me contou. Ela dá sopa para os velhinhos lá. Ela, do bolso dela, tá? Não é do condomínio. Ela dá remédio para os velhinhos. Eu vou pedir que você guarde essa informação de como a doutora Graça tratava os velhinhos. Ela vai ser importante, a gente vai voltar para ela daqui a pouquinho. Mas ela tem QG brutão e tem mesmo, mas é a estampa. Agora, é claro, ela era prefeita de uma cidade de 5 mil habitantes, onde você tem todo tipo de problema de desorganização e tal. Então, ela era linha dura mesmo. Ela era linha dura. Mas talvez por isso que ela tinha tanto voto. Porque quem não estava em rota de colisão
apoiava. Entendeu? Esse é o meu sentimento. E outra vez, aparece a história que mais se repete entre os apoiadores da síndica. De que ela endireitou o prédio, salvou o JK. Mas vale a gente falar disso mais uma vez por um motivo. Dr. Faisal diz ter acompanhado de perto vários casos barra pesada que reforçam essa narrativa. Porque esses casos passaram pelo seu escritório. Ou pelo menos, ele afirma que passaram. Já passou na minha mão, ninguém me falou. Pedofilia, zoofilia e antro de tráfico de droga, assim, pesada. Esses documentos já passaram na minha mão e ninguém me contou, não. Então, se você mora num prédio desse, onde tinha zoofilia, pedofilia e tráfico de droga, chega uma mulher com o pulso firme, que ela e não tinha medo de nada também não, tá? Tinha medo de nada. Pega uma mulher dessa, endireita o prédio, se você for lá dentro, você deve ter ficado surpreso. Não tem um papel de bala no chão. Sim, é isso que você ouviu. O advogado do prédio, que também é advogado da síndica, diz que antes dela, o prédio tinha prostituição e tráfico de drogas. Até aí ok, isso está documentado na memória de quem mora lá faz anos. E também foi noticiado por jornais da época. Só que o advogado vai além. Ele diz que tinha zoofilia no prédio. Pedofilia. Entra em assuntos tão pesados que fazem a doutora Graça parecer a Madre Teresa de Calcutá. E é claro que a gente precisa ouvir essa afirmação com respeito, mas sabendo que ele é uma parte envolvida nesse cabo de guerra, e que esses crimes jamais foram documentados. Oi, eu peço licença para fazer uma pausa bem breve e juro que é notícia boa. O RIB, Registro de Imóveis do Brasil, trouxe um presente para você. No fim de cada episódio do podcast A Síndica vem um outro episódio, de bandeja e de graça. É a minissérie de Quem é essa Terra, e ela conta as histórias mais surreais de cartório com que eu já cruzei em 20 anos de carreira. No episódio de hoje, a gente vai até o interior da Bahia para acompanhar uma história que parece de bang bang. Chega um forasteiro numa cidade em que ele nunca tinha pisado, ele nota que tinha gente fazendo coisa errada com as escrituras de imóvel e para a cidade inteira. Para depois resolver a cidade inteira, eu já dou esse spoiler. Então, fique por aqui depois que a história da síndica terminar. E ouça essa minissérie que é um oferecimento do Registro de Imóveis do Brasil. E você também pode contar com os registradores de imóvel para proteger o seu imóvel com agilidade, simplicidade e transparência. Saiba mais nos links que estão na descrição desse episódio. Juntando tudo que a gente já viu até agora nessa série, dá para ter uma boa ideia de qual foi a receita para a doutora Graça se manter no poder por 42 anos. Uma pitada de gratidão dos seus aliados, uma boa dose de intimidação e assédio judicial contra os adversários, e também uma porçãozinha de leis confusas e arbitrárias que eram aprovadas em assembleia. Só que tem mais dois ingredientes muito importantes faltando nesse bolo. O primeiro são as procurações e o segundo são as tomadas de apartamento. Vamos começar pelas procurações. Você deve lembrar que as procurações foram o estopim de toda a confusão que deu na Assembleia de Condomínio. Isso porque a procuração é uma passagem de poder. Um papel em que eu, Chico, dono de um apartamento, declaro: o Luan Alencar pode votar por mim. Ou qualquer outra pessoa pode votar no meu nome. Só que no caso do JK, as procurações que alguns moradores assinavam em nome da síndica davam a ela uma série de poderes. Dentre esses poderes, ela podia votar em assembleia. Ou seja, quanto mais procurações ela tivesse, mais votos teria a seu favor. E assim, dificilmente alguém ia conseguir vencer ela numa eleição. Porque ela tinha um papel duplo. Doutora Graça era candidata, mas também era o grosso do eleitorado. Até aí, tudo bem. Não é ilegal alguém assinar uma procuração em nome da síndica do seu prédio. É que a coisa começa a ficar esquisita, porque a gente ouviu diversos relatos de moradores que preferiram não se identificar, dizendo o seguinte: era comum que a síndica concedesse favores em troca da assinatura dessa tal procuração. E imagine que eu estou colocando aspa na palavra favores, porque na maioria dos casos, o que a síndica fazia era dificultar que um morador conseguisse ter acesso a uma coisa que ele já tinha direito. Aí, ela só concedia esse acesso depois que esse morador assinasse uma procuração, passando os poderes de voto para ela. Vamos ouvir um morador que conta o que passou assim que ele entrou no edifício JK, ali em 2021.
Ele e a esposa estavam reformando o apartamento e fazendo toda a parte de marcenaria dentro do prédio. Então tinha um fluxo muito grande e intenso, né, de profissionais e materiais entrando e saindo aqui no apartamento. Nós fomos à administração, né, solicitar autorização de entrada de funcionários e materiais. E aí, nesse momento, eu estava lá com a minha esposa, foi nos oferecida um papel, uma procuração, né, dando plenos poderes para a síndica decidir por nós. E aí, eu e a minha esposa falamos, não faz sentido, a gente mora, a gente vai ficar aqui no prédio, eu trabalho em casa, não faz o menor sentido nós assinarmos essa procuração. Vários outros moradores afirmam que essa mesma lógica também se aplicava para as vagas de garagem. Era simples. O morador é novo e quer uma vaga na garagem? Facinho. Assina aqui essa procuração que a gente descola uma para você. Essa é a história das procurações que valiam como votos nas assembleias. Só que tem também uma outra forma de conseguir maioria numa eleição de condomínio, sendo dono de vários imóveis dentro desse prédio. Isso porque a democracia do JK é um pouquinho diferente. Os votos não funcionam na lógica pessoa-voto, e sim numa lógica unidade-voto. Ou seja, se uma mesma pessoa possui vários apartamentos, ela tem direito a vários votos, não um voto só. O condomínio JK é tão grande que os imóveis não ficam registrados em um só ofício de registro. Os 1.000 apartamentos desses 2 prédios se dividem em 2 cartórios diferentes. E a gente pediu o levantamento de quantos apartamentos estavam registrados no nome de Maria Lima das Graças. Depois de umas semanas, um desses ofícios de registro de imóveis de Belo Horizonte compartilhou um levantamento. E não tem nenhum apartamento no edifício JK no nome da síndica em 2026. Mas tinham muitos até uns anos atrás. Esse levantamento mostra que pelo menos 10 apartamentos de tamanhos e de preços variados estavam no nome da doutora Graça na última década, mas que foram todos transferidos para o nome de familiares dela. E uma pessoa que tem acesso a esse sistema disse pra gente que esse número cresce ainda mais se a gente for para a década de 90, ou para o começo dos anos 2000, que a doutora Graça teve dezenas de apartamentos no seu nome. E isso só em um dos 2 registros onde estão inscritos os imóveis. A gente também fez uma pesquisa dos IPTUs que estão no nome da síndica e de alguns dos seus familiares. E esse levantamento mostra 19 imóveis no JK, em nome dela ou dos seus parentes. Vale aqui dizer que um IPTU não demonstra propriedade, mas é uma pista. Afinal, ninguém vai colocar um IPTU no seu próprio nome e arcar com as despesas do imóvel se aquele imóvel não lhe pertencer, ou tiver pelo menos na sua posse. Ou seja, a síndica e a família dela pode ter um número ainda maior do que esses 19 ou 10 apartamentos. E você me pergunta, como uma síndica consegue comprar dezenas de apartamentos? Um síndico do edifício JK ganha 8 salários mínimos por mês. Isso está no artigo 36 da Convenção do Condomínio. E esse valor equivale a R$13 mil em 2026. E se a gente pegar o preço médio de um apartamento pequeno no JK, de R$250 mil, esses imóveis juntos valem R$2,5 milhões. Isso levando em conta só 10 apartamentos, que é a menor estimativa. E ignorando também que vários imóveis eram maiores do que uma kitnet. E agora você me pergunta de novo, como é que uma pessoa que ganha R$13 mil por mês vai comprar 10 apartamentos, ou 19 apartamentos, ou até mais apartamentos do que isso? Pode parecer uma renda incompatível com o patrimônio. E a gente levou essa pergunta para o Dr. Faisal Asraoui, advogado da doutora Graça. Ela é viúva de um coronel também, entendeu? Tem o salário altíssimo. E o JK, ele valorizou de uns tempos para cá. Antes não valia nada apartamento lá. Então, assim, não me causa estranheza esse patrimônio dela, não. Só que a questão aqui vai além da quantidade. O que também causa curiosidade são os relatos de como a doutora Graça supostamente teria conseguido a posse desses apartamentos. A gente conversou com a sobrinha de um antigo morador do JK que preferiu não se identificar. Ela passou por um episódio que mistura um pouco das 2 técnicas famosas utilizadas pela síndica para conseguir apartamentos. O tio dela morou muitos anos no prédio, mas passou boa parte desse período fora do Brasil. Ele botou um amigo para morar lá, tomar conta, pagar as contas e tal. Só que esse amigo não pagou taxa de condomínio, não pagou não sei o quê. Foi o que aconteceu. Quando o meu tio retornou para o Brasil, que ele ficou muitos anos fora,
o condomínio entrou com um processo contra ele. Um processo de inadimplência. Essa é uma prática que a gente ouviu de muitas pessoas. A administração do prédio via que um condômino estava inadimplente, só que ficava em silêncio e esperava essa dívida acumular. Ia acumular. Quando a dívida superava o valor do imóvel, a síndica entrava com uma execução. E aí essas pessoas afirmam que a síndica ameaçava o proprietário que estava em dívida a adjudicar o bem, ou seja, utilizar o imóvel como forma de pagar a dívida. Daí o morador só tinha duas saídas. A primeira era vender o imóvel a preço de banana para a doutora Graça e sair com pelo menos alguma quantia no bolso, e a segunda era perder tudo. Depois que Maria Lima das Graças comprava esses imóveis, ela precisava quitar a dívida perante a justiça. Então, ela ia para a justiça negociar a dívida com o próprio JK, só que ela negociava com ela mesma. O processo funcionava assim. Doutora Graça, no papel de síndica, nomeava o Manuel, seu braço direito, como preposto do condomínio, ou seja, a pessoa que ia responder pelo condomínio na justiça. E na audiência, a doutora Graça, pessoa física e compradora do imóvel, entrava num acordo com o Manuel para que houvesse a quitação da dívida. E os registros na justiça mostram que ela pagava um valor muito abaixo da dívida que essa pessoa tinha com o condomínio, e às vezes não pagava nada. Só que o tio da Flávia não chegou a passar por nada disso, porque antes do processo andar, ele morreu. E aí veio uma outra tática da administração para se apropriar do imóvel, e que a gente encontrou em processos que correm na justiça contra o prédio até hoje. Esse meu tio teve um mal súbito e faleceu sozinho dentro do seu próprio apartamento lá no JK. Foi que ligaram para uma tia minha, e essa tia minha foi lá no apartamento. Beleza, chegou lá, achou ele sem vida, aí teve que chamar a polícia, fazer papapá. Beleza, os trâmites normal do falecimento. Dias depois, quase um mês depois, que meu pai e essa minha tia colocou a cabeça no lugar, esfriou a cabeça, resolveram ir no apartamento para acessar o apartamento, para pegar documentação, para ver a questão do inventário, ver as coisas. Só que quando essa minha tia tentou ter acesso ao apartamento, a portaria barrou, alegando que a administradora do condomínio falou que só entrava lá mediante apresentação de inventário. É isso mesmo que você ouviu. Para a família do falecido entrar no apartamento dele, era preciso apresentar um inventário primeiro. E eu não sei se você já precisou passar por um processo de inventário na sua família. E eu não desejo que tenha precisado. Porque esse é um litígio que pode durar anos, às vezes 3 anos, às vezes até mais do que isso, dependendo da quantidade de bens que o falecido tinha e do número de herdeiros. E essa proibição de entrar no apartamento de alguém que morreu não era um caso isolado. No JK, isso virou norma. A gente teve acesso ao edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária que aconteceu em dezembro de 2024. E o item 8 da ordem do dia era o seguinte: ratificação pela Assembleia para que, nos casos de óbito de um morador, a entrada no imóvel seja somente permitida após a apresentação da certidão de inventariante. Ou seja, o prédio criou uma regra que proibia os parentes de alguém que morreu, com um imóvel lá no JK, de entrar no apartamento, até que esse processo longuíssimo de inventário tivesse andado. Só que isso pode levar anos. O que muitos moradores acreditam é que essa era uma forma da administração deixar o apartamento vazio por um tempo indeterminado. Tem gente que diz já ter visto um funcionário do prédio entrando num apartamento que estava fechado e saindo com pilhas de documentos rasgados e destruídos. E seria aí que Maria Lima das Graças agia. Essa tática que a gente está vendo de deixar a dívida acumular em silêncio para depois tomar o apartamento de um morador ou até promover uma dívida por impedimento é de uma frieza única. É a inadimplência virando arma para atender interesses pessoais e obscuros, deixando o caixa do prédio totalmente de lado e impactando diretamente na vida dos moradores. Para síndicos que priorizam a saúde financeira do condomínio sem usar nenhuma manobra ética duvidosa, a Superlógica criou uma solução. Ela chama Inadimplência Zero. A Superlógica garante que o caixa do condomínio vai receber 100% da receita, todo mês na data certa, mesmo que alguém não tenha pagado. Assim, as reformas não vão atrasar, a folha vai estar em dia e todas as contas vão ser pagas. Inadimplência no seu prédio é motivo de dor de cabeça?
vale dar um toque no seu síndico e na sua administradora. Vai lá no superlogica.com/assíndica e saiba mais. O link também está no texto de descrição desse episódio. Depois que um apartamento no JK ficava vazio por anos, alguém abriria um processo de uso capião urbano. Uso capião urbano é uma expressão meio difícil, mas você talvez conheça só por uso capião. É um jeito de conseguir na justiça a propriedade de um imóvel por tempo de uso desse imóvel, mesmo sem ter um documento ou uma escritura. Isso acontece quando uma pessoa mora no imóvel por pelo menos 5 anos seguidos, sem interrupção ou disputa judicial, e usa esse apartamento como moradia própria ou da família. E alguns dos apartamentos que já tiveram no nome de Doutora Graça foram adquiridos via uso capião, em processos da síndica contra o edifício JK, enquanto ela ainda era síndica. Mas o Dr. Faisal entende que não tem conflito de interesses nesse caso. Em teoria, o fato dela ser síndica não confronta com o direito dela ter um uso capião. A lei ela não fala o síndico não tem direito a uso capião, a lei não traz isso. Entendeu? O que tem que entender é por que ela tinha a posse desse processo. Mas é possível que ela, por ter conhecimento que o morador, o proprietário abandonou o apartamento, ou ela ter recebido até como alguém falou, usa aí, fica aí, o apartamento tá abandonado. Aí tem que entender o que motivou essa posse dela, mas não existe conflito. E tem ainda uma terceira técnica, a mais vilã de novela das 6 de todas. Lembra o tratamento da Doutora Graça com os velhinhos? Ela cuidava, dava comida, remédio. Bom, o que muita gente afirma é que essa era a forma dela se aproximar de moradores idosos sem família próxima, para que quando eles morressem, ela também tomasse posse dos apartamentos via uso capião. E eu pergunto ao Dr. Faisal se isso acontecia. E ele me responde. Isso existe no mundo jurídico e pode ser questionável sob o ponto de vista semântico, ético, né, de moral, mas a lei não impede. Quantas pessoas se aproximam de velhinhos e ganham a confiança depois, né, tem benefícios com isso. Então a lei não impede. A lei não impede. A gente já ouviu uma frase parecida em outro podcast, que chamava O Síndico. E essa frase também é a tônica do podcast A Síndica. Existe uma zona cinzenta onde esses administradores atuam. Uma brecha legal, fruto de uma legislação antiga que não dá conta da complexidade de gerir um condomínio no Brasil nos anos 2020. Não é ilegal, mas é legal? E eu saio satisfeito da conversa com o Dr. Faisal, com a sensação de que consegui montar um quebra-cabeça daqueles com milhares de pecinhas minúsculas. Porque nunca me desceu a versão de que a Maria das Graças se manteve no poder por 4 décadas só porque era durona. E agora eu acredito ter peças suficientes para explicar como se formou essa rede complexa que a manteve de pé no poder por tanto tempo. Só que no final de 2025, a doutora Graça não é mais síndica do JK. O motivo oficial foi uma questão de saúde, mas ninguém sabe que problema de saúde ela tem, nem onde ela se encontra, já que ela não estava no hospital onde dizia estar. O que, vamos combinar, levanta uma série de dúvidas. Ela estava doente mesmo ou só resolveu desaparecer? E se ela só armou tudo isso para sumir, a pergunta que fica é a seguinte: por que agora? O que aconteceu em 2025 que não tinha acontecido nos últimos 42 anos? Se você é chegado em filme de máfia ou gosta de história de crime, com certeza já ouviu falar no Al Capone. Ele foi um gangster americano que ficou riquíssimo contrabandeando bebida durante a lei seca nos Estados Unidos, ali nas décadas de 20 e de 30. Além do contrabando, ele também frilava em outras atividades criminosas. Coisa de aposta, agiotagem, prostituição. Só que apesar de ter esse currículo cheio, o Al Capone foi preso e condenado por uma coisa pequena. Ele foi para a cadeia por causa de sonegação de imposto de renda. E aqui, longe de mim querer comparar a doutora Graça com um dos criminosos mais famosos da história. Mas é que vendo todas as acusações que ela tem nas costas, é bem curioso notar qual foi o maior baque que a gestão dela já levou. Porque ele veio de uma coisa que parece pequena,
inofensiva frente a tudo que a gente já viu até aqui. E a gente está de novo de frente para o JK, mais precisamente andando pelo bairro Santo Agostinho, onde fica o prédio. Quando o JK estava sendo projetado, é a mesma época que o Niemeyer estava projetando a sede da ONU em Nova York. O JK é mais antigo que Brasília, né? Que Brasília é de 57, 60. E mais antigo que o Copan. Nosso guia é o Gustavo, um ex-morador que é apaixonado pelo prédio e por arquitetura em geral. Então ele tinha uma quantidade tão grande de projetos e projetos tão complexos que realmente as coisas iam ficando no meio do caminho, né? E aí depois, quando Brasília começa em 56, 57, aí o trabalho dele era todo voltado para lá. O objetivo dessa caminhada é mostrar algumas alterações no prédio feitas pela administração da Doutora Graça. Alterações que descaracterizam o projeto original de Oscar Niemeyer. O Niemeyer ele tinha pensado essas fachadas cegas no concreto aparente, não com esse revestimento amarelinho. A reforma que eles fizeram na troca das janelas, que isso dura mais de 15 anos e até hoje não terminou, eles acrescentaram um tijolo que deixou mais espesso, assim, não era uma ideia original isso. Além da parte estética, algumas mudanças afetam também a logística do prédio. Uma das portarias do JK está fechada, faz décadas, porque a administração preferiu colocar uma grade de metal na entrada. Segundo eles, o motivo seria impedir o acesso de pessoas em situação de rua. Mas ao mesmo tempo eles não abrem a portaria para as pessoas usarem. Porque se a portaria tivesse funcionando e as luzes acesas e um fluxo de pessoas, você não precisa pôr grade, né? Tem gente usando e tal. Então aqui fica fechado, você só pode entrar pela Guajajaras. E por incrível que pareça, foi esse o caminho que um grupo de moradores usou para conseguir atingir a administração da Doutora Graça, como ninguém tinha conseguido em 4 décadas. Gustavo é cientista político. Ele e o marido dele se mudaram para o JK no final de 2018. E assim, os preços eram bons, os apartamentos confortáveis, e eu já sabia mais ou menos dessa situação aí do prédio, da síndica e tudo mais, mas enfim, vamos enfrentar. Ele terminou o doutorado em ciência política no fim de 2025. E sua linha de pesquisa era justamente a dobradinha Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer. Eu tinha uma ideia ali do que dava para fazer naquele prédio, mas eu achava que aquilo ia levar anos. Foi aí que Gustavo, o marido dele e um terceiro morador se juntaram e criaram um grupo. O grupo chamava Viva JK. O Viva tinha um lema: construir um patrimônio vivo, harmônico e plural. E não demorou muito para que outros moradores embarcassem nesse projeto, porque eram pessoas que compartilhavam desse mesmo desejo. Foi o caso do Alex, que é jornalista. Eu saquei que tinha um movimento interessante acontecendo e quis participar desse projeto. O que mais encantava o Alex era a proposta do Viva, porque ela era muito diferente de todas as outras mobilizações que já tinham rolado até então no prédio. Em vez de vamos para o confronto, vamos para uma briga, que já tinha se mostrado infrutífera tantos anos, tantas levas de pessoas que tentaram um levante frontalmente, acabaram tendo só aborrecimento, só dor de cabeça, só múltiplos processos, perseguição, dificuldades, né? Dificuldade para receber alguma coisa, enfim, não estamos afim disso, né? Lembra da Julieta do episódio passado? A argentina que tentou criar o grupo Nosso JK, sofreu assédio judicial e depois se sentiu abandonada pelos colegas de chapa? Ela é só um exemplo das pessoas que tentaram ir para o confronto direto com a síndica e acabaram se dando mal. Moradores famosos do prédio, como o seu Telismar e a dona Erudite, dedicaram décadas das suas vidas ao embate com a Doutora Graça, só que nunca conseguiram tirar ela do poder. O seu Telismar, inclusive, tentou se candidatar a síndico e também precisou lidar com as represálias da administração. Em 2019, uma época em que ele tentava concorrer ao cargo de síndico, chegou a circular no condomínio uma carta, supostamente assinada por ele. E eu digo supostamente porque claramente não foi ele que escreveu. O teor da carta dá uma boa noção de quem realmente espalhou esse pedaço de papel pelo prédio inteiro. E eu vou te pedir 1 minuto da sua atenção para ler essa carta na íntegra e você ter uma noção do que eu estou falando. Associação dos Moradores do Condomínio JK. Nossos valores, princípios e missão: democracia, cidadania, tolerância, liberdade sexual. Vamos modernizar o JK, mandar todos os porteiros embora, liberar as portarias para as pessoas visitarem o prédio sem precisar se identificar,
Sem controle nenhum de horário de mudança. Reformas em nossos apartamentos vão poder ser feitas às 24 horas do dia. Dispensar todos os porteiros. Dispensar também todas as faxineiras. Serão sorteadas algumas moradoras idosas para limpar o prédio de dia. E à noite, quando as mulheres novas chegarem do trabalho, elas limparão a parte delas. Cada um poderá fazer o que quiser no seu apartamento, escritório, boteco, encontros, sem restrição nenhuma. Não terá mais administração. Como síndico, eu atenderei em meu apartamento a todos os moradores, para assim economizar. Expulsarei os maconheiros, os doidos, os devedores de condomínio e os ex-presidiários do condomínio. Eu vou mudar o JK. Belo Horizonte, dia 3 de dezembro de 2019. Assinado Telismar Cardoso de Carvalho. E o seu Telismar sempre negou ter escrito essa carta. Isso não era a gestão que ele queria dar para o condomínio. Só que foram motivos como esse que fizeram os integrantes do Viva escolherem uma outra abordagem. Eles optaram por fazer vista grossa para toda a muvuca que acontecia no JK e focar na parte positiva daquele prédio histórico. E aí veio com essa estratégia de vir com levantar a bola do JK e falar, olha, esse prédio é um patrimônio, ele é um projeto modernista que representa uma história de Brasil, quer dizer, ele nasce durante esse período do Brasil, do sonho, né, de um Brasil grande, de um Brasil de país do futuro e que não dá certo, efetivamente. E fica sempre esse projeto do que poderia ter sido, né? Então acho que o Viva JK tem um mérito de entender isso e falar, cara, a gente tem que defender o que poderia ter sido. Que patrimônio é esse? Foi com essa mentalidade de trazer uma agenda positiva para um prédio historicamente combalido que surgiu o grupo Viva JK. Esse movimento existe até hoje e é muito organizado. A gente participou de uma das reuniões semanais do grupo e o negócio realmente é impressionante. Tem um moderador conduzindo a conversa inteira, organizando quem fala e quando. Os participantes bolam estratégias de curto e de longo prazo e no final de cada reunião distribuem atribuições para cada um, como se fosse dever de casa. Em pouco mais de uma hora, tudo já estava encaminhado, a ata estava redigida, as responsabilidades estavam distribuídas e a data do próximo encontro já estava marcada. E aí veio a pandemia. Esse é o Gustavo de novo, um dos fundadores do Viva. A pandemia deu uma freada na gente, aí a gente tinha uma colega que tinha projetor, aí foi um dia que eu pensei, vamos fazer uma projeção. Durante a pandemia, estava todo mundo trancafiado em casa, e o Gustavo pensou numa forma de continuar as atividades do Viva. A ideia dele era a seguinte, projetar mensagens na fachada do edifício JK. E é bom lembrar que o JK é composto por 2 torres. O Gustavo morava na torre B, bem de frente para a torre A, que é aquela mais alta. Então ele conseguia fazer a projeção de dentro do seu apartamento. A gente colocou tudo vai ficar bem e a gente pôs uma foto do Bolsonaro que ele tá com a máscara nos olhos. E a gente escreveu assim, acabou pra você, que foi uma frase que falaram pra ele lá no cercadinho. Um cara falou pra ele, o seu mandato acabou e tal. E aí isso viralizou, assim, foi uma loucura, foi muito forte. Depois de viralizar, o Viva começou a receber pedidos de mensagem de outras pessoas. E elas eram devidamente expostas na fachada do prédio. Eram frases como: Donita, não deu pra se despedir como você merecia, mas estamos todos aí. Lua, quando isso passar, passo um café pra você. Fake, tá dolorido, mas vai passar. Conte comigo. E, assim, de repente, a fachada do JK virou um gigantesco correio elegante, visto por todo mundo que morava no prédio e mesmo que passava pelo centro de Belo Horizonte. Aí teve um pedido de casamento, isso viralizou de uma maneira assim enorme. O cara entrou em contato com a gente e ele morava de frente também pro prédio, aí a namorada dele viu o pedido de casamento. As mensagens de conscientização, de apoio e principalmente os pedidos de casamento viraram notícia, tanto no Brasil quanto no mundo. Em tempos de isolamento social, as pessoas têm encontrado formas diferentes de expressar o amor. Uma delas é a projeção de textos em paredes de prédios. Aqui em Belo Horizonte, a fachada do tradicional e conhecido JK ganhou muitas mensagens de afeto e um pedido muito especial. A inspiração para fazer um pedido diferente veio da janela de casa, das mensagens de incentivo que estavam sendo projetadas no prédio em que ele e a namorada moram. Foi quando eu pensei, no começo dessa semana, por que não fazer o pedido de casamento ali naquela fachada, né? E quem não gostou nada disso foi
Adivinha? A síndica doutora Graça, que foi atrás do Will, o morador que pediu a namorada em casamento, querendo aplicar nele uma multa por ter usado o prédio para exibir esse pedido. Ou seja, eles queriam pressionar de alguma maneira para descobrir quem era. A partir daí, a administração ficou muito mais alerta. Só que naquela altura, o Viva não dizia que eram eles que faziam as projeções. Afinal, o anonimato era muito importante para que eles pudessem continuar agindo discretamente, sem chamar a atenção da doutora Graça. Por isso, eles precisaram adotar estratégias para conseguir continuar projetando as mensagens sem serem descobertos. Quem conta pra gente como foi essa força-tarefa digna de trama de espionagem é o Alex. Uma pessoa contratava o projetor. Aí esse projetor chegava no JK e era entregue... Lá são 2 fachadas. Então era entregue para uma pessoa que mora na janela virada para a rua Timbiras. Não é a janela de onde faz projeção. A janela que faz projeção é virada para a rua Guajajaras, é oposta. Então essa pessoa recebia o projetor, ela passava para uma terceira pessoa que pegava, uma segunda pessoa que pegava essa bolsa e levava para o apartamento de quem tinha janela virada para o Guajajaras, de onde ia sair a projeção. Na noite da projeção, todo mundo que tinha janela vizinha acendia as luzes para a luz do projetor ficar ali diluída nas luzes das janelas. Então, todas as janelas ficavam de luz acesa, dos vizinhos, de cima, de baixo, do lado, para dissipar a luz. Então, é uma estratégia de guerrilha muito bem arquitetada. E ninguém, nem mesmo os jornais que noticiaram as projeções, sabia de todo esse aparato. Essa estrutura que precisava acontecer para que as mensagens aparecessem na fachada do prédio. É a primeira vez que estamos falando como é feita essa projeção. Só sabia que tinha sido feita, as pessoas nem sabiam que poderíamos ter problema. Até porque eles não viam sentido na administração se incomodar com as projeções. Afinal, era a primeira vez em anos que o JK era notícia com uma coisa positiva. Só que isso não comoveu a doutora Graça, que começou a tomar suas providências. E aí não chegou a ser um jornal, foi uma cartinha mal impressa, muito feia, mal diagramada, que estava escrito uma coisa meio: eles são os morcegos que querem entrar nas suas janelas. O JK Notícias era a forma oficial da administração se comunicar com os moradores. Mas eles também tinham um veículo não oficial. De vez em quando aparecia por debaixo da porta dos apartamentos umas mensagens anônimas, impressas em folha de sulfite. Essas cartinhas geralmente apareciam quando a gestão queria subir o tom contra algum inimigo. E o panfletinho da vez era uma foto das 2 torres do JK com um morcego simpático de desenho animado sobrevoando o prédio. E vinha com a frase: "Geração morcego, abra o olho. Fecha sua porta e sua janela. Senão o morcego pula na sua mesa." Fazendo uma referência ali ao Batman e aquela projeção que chama Batman. Só que uma coisa quase delirante. Mas mesmo com a desaprovação da síndica, a ideia das projeções foi um sucesso. E o Viva atingiu exatamente o que eles queriam. Isso aproximou o JK da comunidade, que era uma ideia do Viva, né? E que era uma ideia do projeto original. Que o JK fosse próximo à comunidade, que as pessoas circulassem, andassem pelas esplanadas, comessem no restaurante. Belo Horizonte voltou a olhar para o JK com interesse e até com certo carinho. Até porque, de um jeito ou de outro, quase todo mundo que mora na cidade tem alguma história envolvendo o JK. Mas também porque o mundo mudou de novo. Se nos anos 70 as famílias torciam o nariz para um mega prédio com gente de todo tipo, morar numa kitnet no maior prédio de Belo Horizonte passou a ser o desejo de muita gente a partir dos anos 2000. Gente jovem, artistas, arquitetos, comunicadores, gente que dava valor para esse mamute de concreto. E esse contexto ajudou o grupo a executar um outro plano, o plano que cairia como uma bomba no colo da administração. Além das projeções, a gente começou a ter umas ideias, tipo, cara, tem um projeto de tombamento que tá parado, vamos fazer isso acontecer? E a gente começou a mexer ali, ó, com o vereador. Falar: vereador, é o seguinte, a situação é essa, E municiar eles de informação. Tem um projeto de tombamento, ele está parado por oposição do condomínio. Em 2008, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte listou o JK como possuidor de interesse para proteção por tombamento. Só que o processo administrativo ficou anos parado na fase da instrução. Pedro Moraes, aquele arquiteto com quem a gente já conversou no episódio passado,
conta sobre as conversas que ele teve na época com os órgãos do patrimônio. O que eles me disseram na época foi assim, olha, a gente quer muito tombar, a gente acha que precisa ser tombado mesmo, mas a gente não quer fazer um tombamento de cima para baixo. A gente quer fazer um tombamento que os moradores, a administração e o poder público estejam juntos nesse barco para fazer a coisa da forma certa. E não que seja um tombamento imposto. O problema é que a síndica era contra o tombamento. Lembra que ela até pediu para o Marcão criar uma campanha contra o tombamento no jornalzinho JK Notícias? E que foi por ele ter se negado a fazer essa campanha que eles dois romperam? Além disso, a gente ouviu de alguns moradores que a administração chegou a passar um abaixo-assinado contra a iniciativa. E quem não topava assinar, acabava entrando para a já famosa lista de desafetos da doutora Graça. O que eu entendo é que a administração tinha um receio da interferência que isso gera, né? Da perda de autonomia deles para fazerem ali em termos de reforma, de intervenção e de manutenção, o que eles bem entendessem, como sempre haviam feito. Quando um prédio é tombado, o órgão responsável pelo tombamento precisa aprovar previamente qualquer tipo de reforma nesse prédio, seja uma restauração, um reparo ou até uma simples pintura da fachada. E esse órgão também fiscaliza a manutenção do edifício. E se esse prédio não fizer manutenção direito, pode levar multas e até um processo. Então acho que eles se colocaram contra não por desconhecer o valor do prédio, mas por não desejar esse tipo de interferência de um outro órgão, né? Seja do órgão público, ou seja dos próprios arquitetos, né? Tentando intervir e tudo mais. Só que não era só a administração que era contra o tombamento. Naquela época, 20 anos atrás, muitos moradores também não queriam que o JK fosse tombado. Porque quando fala tombado, eu acho que existe um entendimento, em geral, no Brasil, muito negativo do tombamento, né? Que não é uma coisa assim, vamos reconhecer isso como um valor da nossa sociedade, da nossa cultura e tudo mais, e que todo mundo deveria valorizar, mas quase como uma punição. O maior medo desses moradores é que eles ficariam impedidos de fazer alterações nos próprios apartamentos. Esse medo, inclusive, era alimentado pela administração. O abaixo-assinado que rolou contra o tombamento tinha uma justificativa. Aquilo ia engessar as obras no prédio. Ninguém ia poder trocar privada, por exemplo. Só que, na verdade, o tombamento só ia valer para as fachadas e para as áreas de comum circulação. Ou seja, não ia mudar nada para quem quisesse pintar uma parede da sala. E é aí que entra o Viva JK, porque parte do trabalho de formiguinha desse grupo era conscientizar os moradores que conservar o prédio ia ser legal para todo mundo. E assim, o pessoal do Viva JK conseguiu mais aliados para a causa do tombamento. Quando aconteceu essa atração, um vereador convocou uma audiência pública na Câmara para discutir o tombamento do JK. E a partir desse momento, esse foi um pulo do gato maravilhoso, que aí o projeto voltou a andar. Essa audiência que o Alex está falando aí aconteceu em agosto de 2021. Nela foi criada uma comissão formada por funcionários da Prefeitura de BH e por moradores do JK. Essa comissão tinha a finalidade de fazer o dossiê do tombamento. Esse é um documento que detalha o valor histórico do edifício, mostra por que ele merece ser tombado. Esses estudos nunca tinham ido para frente por conta daquela resistência por parte dos moradores e da administração da época. Só que agora o jogo era outro. O cenário tinha mudado. E a gente teve uma esperteza, uma malandragem, um truque de soprar lá na administração que ia ter essa audiência e que ia ficar muito feio se ninguém da administração participasse. Era uma audiência pública, online, as pessoas podiam participar. A vaidade da administração é óbvio, não quis ficar de fora. E num ímpeto de participar ali, a coisa acontecendo, o Manuel entrou, pediu a palavra, falou que representava o condomínio e falou que o condomínio não era contra o tombamento. Ia ficar feio ele falar que era contra, né? Tava ali publicamente. E existe um outro fator crucial que explica essa mudança de chave da administração. Quem conta pra gente é o Gustavo. E eu acho também que assim, eles tinham ali uma camada de moradores, pessoas mais simples, que buscavam um aluguel mais barato e tudo mais. Que era mais fácil cooptar, que era mais fácil agir assim de uma maneira mais autoritária. O que a gente vê de 2010, 2015 para cá é uma chegada de novos moradores que tem uma outra relação com a cidade, com o prédio, que muitos já têm, né, vão ter mais uma condição financeira melhor, vão ter mais informação e tudo mais. Aí tem um choque, né? Essas pessoas elas não vão aceitar de uma maneira tão fácil, tão simples assim como os outros.
aceitavam. A mudança do perfil dos moradores do JK é uma peça-chave nessa história. Gente mais jovem e com maior nível de instrução passou a enxergar no edifício uma oportunidade rara de morar no coração da cidade, pertinho de tudo, num prédio histórico, projetado pelo maior nome da arquitetura brasileira. E talvez, o mais surpreendente, morar no JK tinha um valor muito mais acessível do que se imaginaria ao reunir tantas qualidades num só endereço. Nós não estamos impondo um tombamento num edifício que nenhum dos moradores concorda com isso. Esse é o Pedro Moraes de novo. Aliás, o Pedro foi um dos arquitetos que assinou o tal dossiê do tombamento. Não só a administração não concordava, como nenhum dos moradores. Como é que nós vamos tombar um negócio que o próprio usuário do prédio não concorda que tem que ser tombado? A partir do momento que isso foi ganhando força e apoio, aí sim. E tudo aconteceu bem rápido. O dossiê ficou pronto em dezembro de 2021, 4 meses depois daquela audiência na Câmara. Em abril de 2022, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte já tinha aprovado o tombamento definitivo do prédio. O JK estava tombado. A partir daquele momento, o que acontecia no edifício JK passou a ser de interesse público. Isso mudou a chave. Tudo o que acontecia antes e que era um problema muito particular ali, começou a chamar muita atenção. Se a gente olhar as matérias que saíram do tombamento para cá, você vai ver que começaram a surgir muitas matérias. Foi um trabalho de jogar luz para a cidade e de mostrar para a comunidade que ela era parte daquela história. Com isso, se abriu uma janela de oportunidade. A chance de trazer o Ministério Público para dentro do JK. E um prédio que foi governado com mão de ferro por 42 anos, agora ia ter que lidar com a interferência do Estado. Pela primeira vez. Muita gente começou a enviar denúncias para a diretoria do patrimônio. Fotos que escancaravam a falta de conservação do prédio. Coisa tipo acúmulo de lixo em área comum, grades em locais proibidos e infiltrações que podiam comprometer a integridade do edifício. E as denúncias foram pingando. Até que... A Prefeitura de Belo Horizonte ordenou a retirada de grades instaladas no edifício JK no bairro Santo Agostinho, na região sul, centro-sul da capital. A obra foi embargada pela Prefeitura da capital sob a alegação de que ela desconfigura a edificação. Essa denúncia aí foi feita em 2020, quando o prédio ainda estava em processo de tombamento, o que já tornaria essa intervenção ilegal. Foi aí que a Polícia Civil indiciou Maria Lima das Graças e Manuel Gonçalves por crime ambiental contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Esse processo todo durou 2 anos e a grade só foi retirada em 2022. Só que 1 ano depois da retirada das grades, veio o caso que mudou tudo. Lembra do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais? Foi lá que aconteceu aquela assembleia de condomínio inacreditável que abriu o primeiro episódio. Pois bem, esse órgão também é importante. Ele foi criado em 1907 e hoje funciona no Bloco B do JK. No acervo do Instituto tem relíquias como documentos da Inconfidência Mineira e os autos de exumação dos restos mortais dos inconfidentes. Acontece que em 2023, esse era o cenário do Instituto. O imóvel tombado está com infiltrações e goteiras que estão se agravando com o tempo. Segundo o responsável pelo patrimônio, foram várias tentativas, mas a administração do condomínio não solucionou o problema. O Instituto então acionou o Ministério Público de Minas Gerais. E em 2024, o MP denunciou Maria Lima das Graças e Manuel Gonçalves sob a alegação de omissão na manutenção do condomínio. A promotoria ainda constatou que o JK estava funcionando sem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Além dessa denúncia, também foi pedido o afastamento da síndica do Manuel por 120 dias e a nomeação de um administrador judicial nesse meio tempo. A justificativa do Ministério Público era evitar a continuidade dos danos ao prédio e garantir uma gestão mais apropriada. Só que em abril de 2025, a Justiça negou o pedido de afastamento preventivo. Na decisão, a juíza Maria Isabel Fleck escreveu o seguinte: Maria Lima das Graças, em que pese as controvérsias, é síndica há 40 anos. E Manuel Gonçalves de Freitas Neto, gerente desde 2004. Fatores que, por si, atestam a capacidade, pelo menos por hora, em gerir o edifício. Cumpre salientar que, recentemente, no dia 7 de dezembro de 2024, a síndica foi reeleita, demonstrando, no mínimo, que possui capacidades básicas para exercer o cargo. Doutora Graça e Manuel ficavam no cargo,
mas o processo continuava existindo. Ou seja, o prédio ia passar por uma investigação de muita coisa que rolava lá dentro. E a primeira audiência judicial do caso já estava com data marcada. Ela ia acontecer no dia 7 de outubro de 2025. E foi aí que o inesperado aconteceu. O dia 23 de setembro de 2025 marca o fim de uma era para Belo Horizonte. Depois de mais de 40 anos, Maria Lima das Graças deixa de ser síndica do icônico edifício JK de forma definitiva. A família de Doutora Graça informou que ela estava há 1 mês internada, só que não divulgou o motivo da internação. Fato é que, 14 dias antes da audiência no Ministério Público, a Doutora Graça saiu de cena. Sumiu. E deixou o comando do JK depois de 42 anos no poder. Mas, como a gente pôde ouvir com os nossos próprios ouvidos no começo desse episódio, Doutora Graça não estava no hospital, num dia em que a defesa dela disse que ela estava internada na UTI. E eu questionei o advogado dela sobre isso. Foi informação que o jornal tinha desatualizado. Ela saiu, ela estava realmente na CTI. Ela ficou na CTI assim 2 meses. Ela saiu da CTI e foi para uma casa de repouso. E aí o jornalista ele foi no hospital, não tá. Aí ele deduziu que ela estava ficando, não, tudo tem prova, tem tudo. Só que não foram só os jornalistas que foram afetados por essa confusão. A justiça também achou essa história um pouco esquisita. Isso porque tinha um desencontro dos documentos do processo. A defesa de Maria das Graças e de Manuel Gonçalves pediu que a audiência que ia rolar no dia 7 de outubro de 2025 fosse adiada. A defesa deles alegou que a síndica estava internada e, portanto, não ia poder comparecer. Só que com esse pedido, a defesa mandou um atestado médico antigo. O juiz então pediu que eles mandassem um atestado atualizado. E o novo atestado médico apresentado foi feito em 23 de dezembro de 2025. Só que o próprio atestado dizia que ele foi feito depois de uma visita domiciliar do médico à paciente, que inclusive foi acompanhada pelos sobrinhos da síndica, dando a entender que a Doutora Graça não estava mais internada no hospital, e que, portanto, ela podia sim comparecer à audiência que ia ser realizada online. Ou seja, o argumento de que ela não podia ir na audiência porque estava no hospital era desmentido pelos próprios documentos que eles mandaram. Mas em 30 de setembro, 7 dias depois desse último atestado, um mandado de intimação não foi cumprido, porque um funcionário da portaria do JK informou ao oficial de justiça que a síndica estava internada. No fim, a audiência foi mantida. Aconteceu no dia 7 de outubro, mesmo sem a presença da Doutora Graça. E esse processo foi desmembrado. A ex-síndica e o atual síndico agora respondem individualmente à justiça. E o processo contra Maria Lima das Graças foi colocado sob segredo de justiça. Daqui para frente, só quem pode ter acesso ao que vai acontecer com ela na justiça são as partes envolvidas. E mais uma vez, a história da síndica Doutora Graça ganha uma camada de mistério. Ninguém sabe por onde anda a ex-síndica do edifício JK. No próximo episódio de A Síndica... Nós não estamos aqui para recriminar ninguém, para perseguir ninguém, não estamos... Você vê que tem 3 meses depois que nós assumimos, não tem uma briga. Eu tô com saudade de briga, eu brigava todos os dias. Eu brigava de manhã, de tarde, de noite, eu não tô brigando. Aí tem 3 meses que eu não brigo com ninguém. O cara que é acostumado a brigar. Tem 30 anos só de briga. Aí nunca mais briguei. E essa trégua vale também para disputas judiciais. Esses processos que o condomínio movia contra moradores e contra a imprensa estão com dias contados. Pelo menos é o que promete o novo síndico. Para mim vai morrer tudo. Para mim vai extinguir tudo, porque eu não tenho, tanto é que são os advogados do condomínio, minha orientação é que na hora que chegar no tempo, extinção, não vai, nenhum vai para frente. Nenhum vai para frente, não tem interesse em processar ninguém. Itagimirim é uma cidade de 5 mil habitantes no interior da Bahia, ali pertinho de Porto Seguro. Quando eu chego lá, no meio de abril, eu vejo uma praça de cidadezinha do interior. Tem crianças brincando e velhinhos sentados em bancos. Mas nem sempre Itagimirim foi assim. E a mudança foi trazida por um forasteiro. Numa história que parece saída de um filme de Bang Bang. Eu recebi ameaça de morte, recebi todo tipo de intimidação. Mas essa história é real e reconhecida em cartório. Eu sou Chico Felite e esse é De Quem é Essa Terra,
uma minissérie em parceria com o Registro de Imóveis do Brasil. A cada episódio, a gente vai para uma região diferente do país para mostrar como os cartórios de registro de imóveis podem ajudar a vida de gente como eu e como você. Essa história começa com um forasteiro. Ele chama Marcelo. O Marcelo é um cara despachado e engraçado, que em nada se parece com um burocrata engomadinho. Eu sou Marcelo Nechar Bertucci, eu sou oficial de registro de imóveis na cidade de Itagimirim, Bahia, interior da Bahia, extremo sul. Mas não se engane, o Marcelo é cartorário, sim. Ele é do interior de São Paulo, se formou em Direito, estudou muito e passou num concurso para trabalhar num cartório. E, em 2017, se mudou para Itagimirim, sem nunca ter botado os pés lá antes. E quando eu cheguei, fui muito bem recepcionado. Só que assim que eu fui recepcionado, ele falou, Marcelo, aqui tem um problema muito sério, registral. Eu não sei qual que é a sua opinião, eu não sei qual que é a sua opinião, mas o pessoal faz uso político das matrículas da cidade. Eu falei, como assim? Política das matrículas da cidade, né? Entender. Daí o Marcelo foi descobrindo aos poucos. A cidade não tinha documentação dos terrenos nem das casas. Quem comprava um imóvel em Itagimirim tinha pouco mais que um recibo de papelaria para provar que aquela terra era sua. Então, assim, a frase que eles dizem, o fulano pegou aquela casa na mão de Beltrano, entendeu? Na mão mesmo, na mão, na frase na mão. Na mão é de pegou a chave na mão da pessoa, entendeu? Quase todos os imóveis da cidade não tinham matrícula. Isso pode parecer um detalhe, coisa pequena, mas o Marcelo mostra como é essencial comprovar que você é dono ou dona de uma terra. A matrícula de um imóvel é como a certidão de nascimento de uma pessoa. Acontece que, sem ter uma matrícula, o dono de um imóvel perde vários direitos. Não pode usar a casa para pegar um empréstimo no banco, por exemplo. E pode até acontecer coisa pior, de alguém um dia chegar e tomar o seu imóvel. O imóvel irregular é alvo fácil para o miliciano chegar e tomar da pessoa. Tomar mesmo, arrancar a pessoa de lá de dentro. Acontece que não ter documentação era bom para algumas pessoas. Poucas. Um grupo de políticos de Itagimirim. Para alguns, o município dava a tal da certidão de existência que ela ia no cartório e convertia a posse dele de maneira absurda em propriedade, né? E para o outro, não. O município controlava isso. Além de dizer quem podia e quem não podia ter os documentos, algumas dessas figuras poderosas da cidade também usavam o registro de imóveis para comprar votos. E o município pegava uma gleba lá de 200, 300 mil metros e ia picotando. Só que ele picotava essa área e entregava para aquele correligionário político. Ele não entregava para toda a população. Você era de oposição, você precisava resolver sua casa, precisava fazer um financiamento, você não tinha. Daí o Marcelo decidiu que ia mudar aquilo. Não porque ele era um herói nem nada, mas porque essa era a obrigação do ofício dele. E é claro que um cartorário sozinho não tem poder de parar uma cidade, mas tem o dever de avisar um juiz se achar que a lei não está sendo cumprida ali. Foi exatamente isso que o Marcelo fez. E a justiça determinou que o Marcelo estava certo nessa questão. E a cidade ficou sem poder registrar a venda nem a compra de nenhum imóvel. Foi aí que o Marcelo virou o inimigo número 1 de algumas pessoas de Itagimirim. Eu recebi ameaça de morte, recebi todo tipo de intimidação. Teve colega que chegou para mim porque queria que eu continuasse fazendo e virou para mim e falou, ali, tá vendo aquela marca ali naquele azulejo ali na frente daquele bar ali? Aquela bala foi a que matou o prefeito, que tava aqui. Esse coma durou alguns meses e, durante esse tempo, tinha gente que atravessava a rua quando viu o Marcelo. Ele também sofreu umas ameaças, como essa aí que ele conta. Até que chegou uma solução. Aí, nesse intervalo, veio a 13465, que é a lei da REURB. E aí eu falei, pronto, chegou a solução. Agora temos uma solução. E a solução passa por mapear a cidade toda, fazer uma planta de todos os terrenos e todas as casas de Itagimirim, para depois registrar tudo no papel. E essa cidade passar a existir também no papel. Foi um trabalho do cão, feito por poucas pessoas e apoiado por um novo prefeito. Um drone, uma equipe reduzida, não é fácil, é um trabalho hercúleo, porque o drone passa, mas depois a equipe tem que ir no solo, medir a frente, entrar, medir o lotezinho, entendeu? E esse trabalho durou anos, mas deu certo. E não custou nada para nenhum cidadão itagimirense.
nenhum centavo. Então foi 100% gratuito. A diferença de Itagimirim foi essa. Ela foi a cidade 100% e de forma gratuita. E muita gente que antes tinha medo da mudança voltou atrás. Veio agradecer ao Marcelo, pessoalmente. E tinha uma senhorinha lá de 101 anos, chorou. Ela falou que agora ela podia morrer em paz, que ela sabia que ela tinha documento da casa dela. Sabe outra coisa que mudou? A praça. Quando eu cheguei em Itagimirim em 2026, eu vi um lugar cheio de crianças brincando, de gente descansando. Só que nem sempre foi assim. Esse aqui foi o cenário que o Marcelo viu quando ele chegou na mesma praça quase 10 anos atrás. A praça da cidade tinha, desculpa, pois se eu não puder falar, você corta o que eu falar, você edita. Mas na praça central da cidade, em frente ao cartório, o cartório era embaixo, eu moro em cima, a gente abria a janela de casa e via lá prostituição infantil. Era uma cena triste, mas uma cena que não existe mais hoje em dia. E sabe o que mudou? Essa regularização da cidade permitiu que Itagimirim começasse a receber verba pública. Dinheiro para investir na praça, em urbanismo e em questões sociais. Não tinha verba. Uma das primeiras coisas que o prefeito fez quando regularizou a cidade foi ele conseguiu verba para a praça e para o estádio municipal. E reformou e a praça ficou coisa de cinema. Pois é, o trabalho do Marcelo fez a diferença. E não é ele que me diz isso, nem sou eu dizendo. É um dos órgãos mais importantes da justiça brasileira. Esse prêmio é muito legal, cara, porque é um prêmio do CNJ, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça, aí é um prêmio pelas boas práticas, porque Itagimirim é o exemplo de que saiu do 100% irregular para o 100% regular. Mas não foi só a cidade que ganhou reconhecimento. O próprio Marcelo, que um dia foi mal visto por muita gente, virou um filho querido de Itagimirim. Ganhei o título de cidadão, eu não sou mais forasteiro em Itagimirim, eu ganhei o título de cidadão. O registro de imóveis está presente no Brasil há mais de 180 anos. E os registradores de imóveis estão aqui para te ajudar no que você precisa, com agilidade, simplicidade e transparência, para garantir e proteger o que você tem de mais valioso, a sua propriedade. Conheça mais sobre o RIB no site registrodeimóveis.org.br. Você também pode pedir os serviços dos cartórios de registro de imóveis sem sair de casa. É só acessar o site ridigital.org.br. Esses links estão na descrição do episódio. A minissérie De Quem é Essa Terra integra o projeto De Quem é Essa Terra, os 180 anos do Registro de Imóveis Brasileiro, realizado com patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Quer ouvir agora os 5 episódios de A Síndica? Já e sem anúncios? É só apoiar o podcast com R$ 9,90 na Aurelo ou com $2 no Patreon. Quem apoiar pelo Patreon, inclusive, consegue ouvir no Spotify. O link para apoiar está no texto de descrição desse episódio. Antes de você ir embora, posso te pedir aquele bom e velho favor? Só vai te custar 5 segundos. Segue o podcast para não perder o próximo episódio. E se estiver morrendo de boa vontade, dá uma nota pra gente também. Sua avaliação é nosso ganha-pão. A Síndica é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Eu sou Chico Felite, criador e apresentador. Lu Alencar dirige essa série e escreveu o roteiro desse episódio. A produção é da Beatriz Trevisan, com assistência do Alan Batista e do Pedro Guarachi. A ilustração da capa do podcast é da Catarina Pinhato. E eu recomendo que você olhe ela com atenção, porque ela vai fazer mais sentido a cada episódio. A gerência dos canais é da Domênica Mendes. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra na quarta que vem. Um abraço!